Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um vídeo, galera. Como tá nessa data FIFA aí, galera? Chata, não gosto de data FIFA, né? Mas como não tá tendo data FIFA, não tá tendo como eu trazer react aqui pra gente, né? Mas, galera, vou estar trazendo notícias aí do nosso Mengão aí, né? Nosso Mengão aí, as notícias aí sobre o Flamengo, sobre a Libra, né? Sobre o BAP aí, que tá aí nesse imbróglio aí, né? De Libra aí, Leila Pereira, BAP aí, Flamengo, né? Então eu vou estar trazendo as notícias aí do nosso Mengão, galera, sobre esse assunto da Libra. Já chega deixando o like, se inscreve no canal, ajuda nós a crescer a cada dia, galera. Tamo junto demais, isso daqui é Flamengo. Vamos à notícia do nosso Mengão, hein? Vamos nessa. Bruno Braz, meu querido, tudo bem com você? Tudo ótimo, não sou o Valentim, mas estou por aqui também, trazendo algumas notícias. Não do São Paulo, do Flamengo, mas tem muito assunto aí para a gente falar também sobre o Flamengo, de uma semana para lá de decisiva, né? Para os rumos da temporada. Com certeza, essa semana promete, porque já falamos, né? No domingo tem Flamengo e Palmeiras, para muitos uma final antecipada, todo mundo esperando esse jogo. Mas enquanto isso, ainda tem uma rodada no meio da semana e não é nada fácil para os lados do Flamengo, porque é um clássico contra o Botafogo no Newton Santos. E aí, Braz, o Flamengo teve tempo para treinar, né? Disso não pode reclamar. Não jogou durante a data FIFA, ganhou uns dias de folga. O Felipe Luiz teve todo mundo à disposição, nenhum convocado. Pulgar voltando também, ou seja, todo o elenco. Então ele vai ter que apresentar algo nessa volta aí para tentar restabelecer essa liderança que foi perdida para o Palmeiras. Como é que está essa semana do Mengão, Braz? Bom, boa tarde, Luísa, PVC. A semana dos sonhos para o Felipe Luiz, né? Esse tempo aí, 100 jogos, pô, de um calendário tão cheio aí para o Felipe Luiz. Ele foi, como você falou, ninguém foi convocado, tá sem ninguém no DM. Então, assim, ele não pode reclamar que teve o tempo necessário que ele queria para preparar o time para esses jogos tão decisivos. Muito embora, assim, para o jogo contra o Botafogo ainda restam duas dúvidas. No caso, o Pulgar e o Saul. O Pulgar ele já está recuperado da cirurgia, né, no pé direito. Ele está há bastante tempo já longe dos gramados. Mas o Flamengo está tratando ele com esse retorno dele com muito cuidado. Embora ele tenha treinado com o grupo nos últimos dias, o técnico Felipe Luiz ainda está avaliando se coloca ele já, relaciona ele para o jogo contra o Botafogo ou guarda ele para o jogo contra o Palmeiras. Tem duas questões aí do Pulgar. Além dele estar fora de ritmo de jogo, né? E essa questão física ainda pode estar pegando um pouco, ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Então, pode ser que, de repente, o Felipe Luiz opte por preservar ele, e até porque também tem a questão de gramado, né? Muita gente diz que não influencia ou não, mas é a volta dele, é o primeiro jogo dele depois de tanto tempo de lesão. Então, vai ser definida o aproveitamento dele ou não para o jogo contra o Botafogo no treino de amanhã, o último treino, o treino da véspera. O Saul, ele tem dores no tornozelo esquerdo, e nos últimos dias ele não conseguiu treinar com o grupo, está fazendo um tratamento intensivo para ficar à disposição. Ele já desfalcou o Flamengo contra o Bahia por conta dessas dores, então ele é uma dúvida importante, né? Já que é um jogador que tem se destacado no Flamengo. São algumas das dúvidas aí que o Felipe Luiz tem para montar. Ele tem, né, muita opção para montar, e esses jogadores que estavam fora, alguns voltando, mas com essas duas pendências aí que o Braz traz para a gente. Ô, Mussete, é um Flamengo que chega, apesar de ser a semana dos sonhos, né, como o Braz colocou, pelo tempo para treinar, que é algo que todo treinador pede bastante, é um Flamengo que chega mais pressionado, né, porque chega com uma distância aí de 3 pontos para o Palmeiras, com o mesmo número de jogos. E como teve tempo para treinar, justamente do calendário nesse momento não vai poder reclamar. É uma pressão a mais para esse Flamengo agora, nessa semana? O jogo do Flamengo contra o Bahia era um jogo em que a gente esperava um bom resultado do Flamengo, mas a expulsão do Danilo acabou condicionando a partida. O Palmeiras fez a lição de casa, os pontos estão aí à frente, são relevantes. E o Flamengo teve sim uma queda de desempenho, que é natural. A gente espera muito do Flamengo, espera muito do Palmeiras, mas sim, o Flamengo deveu um pouquinho nos últimos jogos, mesmo com esse problema do Danilo contra o Bahia. Então é um jogo em que o Flamengo precisa vencer o Botafogo, porque senão vai se complicar. E acho que o tempo de trabalho para grandes treinadores é muito importante, né? Quando o treinador não é muito bom,
Quanto mais tempo de trabalho, mais confuso fica o time. Mas o Felipe Luiz é muito bom, não teve desfalques, então com certeza conseguiu corrigir os erros. E eu espero essa melhora no nível do Flamengo contra o Botafogo. Ô, Brás, essa rodada ligou algum sinal de alerta? Aliás, é até a tarja que a gente tem ali, né? Que vem no momento de oscilação, né? Enquanto o principal rival aí na briga pelo título vem numa fase muito boa, com goleadas, né? Num novo momento da temporada, jogando muito, apresentando um desempenho muito bom. Enquanto isso, o Flamengo está passando por aquela oscilação, né? Tem a questão da eficiência, que às vezes não consegue converter tão bem suas chances de gol. Imagino que o Felipe Luiz tenha treinado bastante isso durante a semana. É esse momento mesmo de um certo sinal de alerta ali? Não, tá rolando um sinal de alerta e a gente até viu uns movimentos da diretoria do Flamengo um pouco incomuns. Por exemplo, o BAP ele não é um cara que gosta muito de dar entrevista, de aparecer. E aí calhou também de todo o assunto, toda a polêmica da questão da Libra. E ele foi um cara que tá aparecendo, tá dando entrevista. Já viu aquele meme que rola muito nas redes sociais do cara assim, ó, bombardeado aqui, ó, bota as costas na frente de todo mundo? O BAP tá meio assim, tentando tirar o foco um pouco do time, trazendo foco para ele, com essas questões de Libra, entre outros assuntos. E é um cara que não gosta, não costuma aparecer, não gosta de dar muita entrevista. Então ele tirou um pouco o foco do time, de certa forma até conseguiu, porque somente na semana passada o assunto mais falado foi toda a polêmica da Libra e tal, e tava lá o Felipe Luiz quietinho lá, treinando o time dele. E o BAP hoje, inclusive, também foi no treino, no Ninho do Urubu, também não é algo comum ele ir pro CT, mas esteve lá, conversou com o Boto, com o Felipe Luiz, com os jogadores, transmitiu confiança, disse que confia no elenco. Então, assim, o presidente agiu de um certo modo para tirar um pouco o foco, porque sabe que o time vive esse momento de instabilidade. Pois é, foco todo na questão da Libra, do BAP. Landim também apareceu, que andou sumido, né? Todo mundo procurando o Landim para que ele se explicasse sobre a assinatura do contrato do acordo com a Libra. Então ele apareceu, deu uma entrevista para o jornal O Globo, corroborou com a tese do Flamengo, né? Com a tese do BAP, enfim, os holofotes voltados para isso na semana passada. Agora o foco volta a ser o time. PVC, foco também na arbitragem, né? Depois de tanta polêmica, de tanta reclamação, eu imagino que quem entrar em campo como dono do apito vai entrar bastante pressionado. Será que a CBF está preocupada com isso também? Teve essa semana de treinos agora na Granja Comari, até com um psicólogo lá auxiliando os árbitros. Isso vai estar em pauta também no domingo. Luiz, assim, eu acho uma coisa, acho importante colocar de uma maneira correta. O erro que aconteceu em São Paulo e Palmeiras foi muito grave. Muito grave. Todo mundo sabe que foi um erro gravíssimo. Certo? O lance do pênalti especificamente. O lance do Andréas também é o segundo lugar. E depois tem um monte de questão abaixo disso, como a gente discutiu semana passada, cansamos de discutir. O problema da arbitragem no Brasil não é um problema concentrado em São Paulo e Palmeiras. Nem é um problema concentrado nos erros que favoreceram o Palmeiras neste campeonato, como, por exemplo, o erro do pênalti no Rafael Veiga contra o Sport na segunda rodada. Não é esse o ponto. Porque se a gente passar a acreditar que existe um esquema para favorecer um time, como eu disse semana passada, eu vou sair daqui, vou abrir um açougue e vou parar de ver futebol. A gente sabe que há questões que envolvem a arbitragem brasileira antes do VAR, depois do VAR, no meio tempo entre VAR e sem VAR, desde sempre. Está fazendo 20 anos da máfia do apito. Depois da máfia do apito, houve uma decisão de Campeonato Brasileiro em que o árbitro foi retirado da decisão, São Paulo e Goiás, porque ele tinha um convite para ir a um camarote no Morumbi na semana seguinte, que era o caso do Wagner Tardelli. E mesmo depois disso, o gol que deu o último título para o São Paulo foi um gol de impedimento do Borges. Depois disso, a gente sabe que em 2009 o São Paulo foi prejudicado por uma decisão da STJD em que se retiraram 3 jogadores do São Paulo das últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois, em 2015, o Levir Coupe, técnico do Atlético, dizia que o campeonato estava manchado a favor do Corinthians. Depois, em 2020... o Internacional reclamava com o aval dos comentaristas de arbitragem que o Rodinei foi expulso de uma maneira exagerada no Flamengo Internacional.
Neste campeonato, o foco é o Palmeiras. É verdade. Mas a crise da arbitragem tem 50 anos. Não, ou não tem. Hoje a gente não está falando de crise de arbitragem, entra ano, sai ano, gente reclamando que esse time foi beneficiado e aquele foi prejudicado. A preocupação precisa ser, claro que vai ter uma preocupação com quem vai apitar e como vai apitar Palmeiras e Bragantino, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Palmeiras especialmente. Claro que sim. Sim. E eu digo isso até porque o árbitro vai entrar muito pressionado no jogo. Mas o problema da arbitragem a gente precisa resolver. E resolver não é jogar nas costas do árbitro toda a pressão que vai existir. Ele vai ter que usar, de um personagem da minha infância que era o Batifino, usar minhas coraças de aço. Vai ter que usar as coraças de aço, que foi o que o Braz falou do BAP agora há pouco. Mas o problema da arbitragem ele tem que ser corrigido a médio e longo prazo, com soluções que sejam do profissionalismo dos árbitros, a diminuição da pressão sobre eles. Tem um foco na arbitragem para essa semana e para o domingo? Tem. Tem um foco no que houve de benefício para o Palmeiras no campeonato? Foi só para o Palmeiras? Também não foi. O primeiro erro de arbitragem desse ano foi o pênalti marcado a favor do São Paulo contra o Sport, que o Caleri perdeu. Também não foi pênalti. Então tem erro, rodada após rodada. Tem erro a favor do Palmeiras? Tem. O pênalti no Tapia foi pênalti escandaloso. O pênalti a favor do Palmeiras na segunda rodada contra o Sport foi pênalti, não foi e foi marcado. Mas a solução da arbitragem não passa por jogar mais pressão. Passa por tentar compreender por que é que os árbitros brasileiros muitas vezes apitam bem fora daqui e pessimamente aqui dentro. Ô Mauro, a gente estava conversando na semana passada e você mesmo cobrava um posicionamento do Landim, né? Como é que você viu depois dessas duas falas, tanto do BAP quanto do Landim? Eles estão agora na mesma página? Como que você viu o pronunciamento do ex-presidente? Bem, eu acho primeiro que o Landim deveria ir lá no Conselho Deliberativo do Flamengo explicar por que ele aceitou esse contrato, fora os 30% lá da audiência, que não é bom para o Flamengo, né? Ele deveria ir lá no clube explicar por que ele aceitou isso. Deveria ser convidado pelo Conselho a ir lá conversar com os conselheiros e explicar o porquê disso. Esse é um ponto. Ele estaria viajando, né? Alegou isso, por isso não deu essa sumida aí nos últimos dias. Mas enfim, falou, né? E acho que o BAP demorou muito a se manifestar publicamente, porque ele fala para a TV do clube no YouTube, a Flamengo TV, isso não é o bastante, né? Ele está falando para a bolha dos rubro-negros. Ele tem que falar para a imprensa, especialmente depois que outros dirigentes foram à imprensa e falaram coisas absurdas, tolices, tipo, não vai jogar sozinho. Isso é uma bobagem colossal que está se discutindo, não tem nada a ver com a parte esportiva, é uma questão meramente financeira, comercial dos clubes, né? E ele tinha que se manifestar em algum momento, pelo menos dessa vez ele falou dentro do clube e falou também para a imprensa. Há muita desinformação, né? A assinatura do Landim não existe a assinatura de adesão à Libra, não a assinatura concordando com a distribuição desses 30%. Está muito claro, né? Tanto que as reuniões que aconteceram para discutir esse tema foram nesse ano de 2025, quando o Landim não estava mais no poder. E se existisse a tal assinatura, ela já teria sido apresentada e essa história teria se encerrado. Ela não existe. Existe a assinatura de adesão à Libra. E tem lá o papel que mostra os percentuais em branco, né? O documento que o Rodrigo Matos publicou lá no começo do mês, que fica muito claro ali que realmente não tem uma decisão sobre isso. Do mais, acho que tem uma série de questões que passam à margem. Tem muitas discussões do tipo, eu concordo ou não concordo, pouco importa o que nós pensemos. Se a gente concorda ou não concorda e tal, não importa. A questão é uma questão legal. Não tem assinatura, ponto final. Então, a Liga, por conta dela, fez a distribuição da primeira parcela, o Flamengo tentou acordo, não conseguiu. Só tem uma opção, você recorre à justiça. Aí tem uma ideia muito ingênua, pueril, que é, não, espera decidir na justiça. Acabei de falar no começo do programa a história do Valdir. Como é que você pode contar que clubes de futebol que eventualmente fiquem te devendo uma grana vão te pagar? O Flamengo não consegue receber do Thiago Maia. O Corinthians está pagando aí o Raniel a perder de vista com o aval, né, a decisão da CNRD, que é o braço da CBF, que existe para resolver esses imbróglios aí, financeiros inclusive. Então, como é que num ambiente tóxico como esse, os clubes dão calote uns dos outros, o clube não paga, tem doping financeiro. A Ponte Preta, Série C, subiu agora, nadando de braçada na chave do Náutico, do Guarani, do Brusque. 100 dias sem pagar salário. Correto isso? Não é correto, claro que não é correto. Ou seja, outros clubes estão pagando em dia, não conseguem subir. Um time que deve... Se você deve 100 dias de salário, aproximadamente, você tem um time que você não pode pagar. Então, não poderia estar em campo. Não tem fair play financeiro, uma bagunça danada do futebol brasileiro, todo desregulamentado.
Então, essa é uma briga comercial. E acho que o Landim deveria explicar no Conselho, se é que ele consegue, por que ele aceitou esse contrato, que no todo ele é muito ruim para o Flamengo. O Flamengo deixa de ganhar cerca de 100 milhões de reais por ano, em relação ao ano passado. Isso é uma demonstração que, ao contrário do que se fala, o Flamengo abriu mão de dinheiro. E eu acho que o Landim tem que ser questionado por isso. Por que você abriu mão disso? É isso. Por que você abriu mão? Quem tem que defender o interesse do Flamengo? Alguém acha que os presidentes dos outros clubes estão defendendo o interesse de quem? O Flamengo relata, inclusive, que quando havia essa discussão na reunião, tinha presidente do clube que saía da reunião e ia embora. Não disseram qual, mas disseram que tinha presidente ir embora. Vamos discutir agora essa questão. Não, tchau, estou indo embora, tem um compromisso. Então é disso que nós estamos falando. Não tem mocinho na história, cada um tentando defender o seu interesse. Não tem ninguém preocupado com um time pequeno. Tá? Se estivessem preocupados, estavam preocupados, por exemplo, com os times da Série C, que estão nessa situação agora que eu citei. Ou esses pequenos, que quando chegam em abril, maio, aliás, março, abril, termina o estadual, ficam milhares e milhares de pessoas desempregadas no futebol brasileiro. Alguém se preocupa? Então, muita conversa fiada, não tem preocupação nenhuma. Na verdade, são os maiores ali, mais ricos, se engalfinhando, os outros embaixo, né? E o que há aí é uma situação de muita desinformação e, digamos assim, tentativa de vilanização do Flamengo. Que interessa a quem? A quem interessa? É fácil, não precisa nem responder, qualquer criança percebe. A quem interessa no contexto hoje do futebol sul-americano vilanizar o Flamengo? Oh, pelo amor de Deus, né? Só trouxa não percebe o que está na cara. Ô Danilo, a Libra tem a versão dela, entende que os critérios, né, foram aprovados dentro das regras, tanto que tenta derrubar a liminar do Flamengo sobre o bloqueio da verba de parte, né, dos direitos. Mas qual é o seu entendimento sobre essa questão toda? Você concorda que há uma vilanização do Flamengo, como diz o Mauro, ou você tem um entendimento diferente sobre isso? E acho que ainda em termos de informação não teve nenhuma novidade, né, assim, em relação à Libra, as atitudes da Libra sobre o Flamengo. O que tem é isso que você falou, né? A versão da Libra sobre a assinatura que o Flamengo alega ser da adesão à Libra. A Libra entende que aquilo ali era uma concordância da divisão, dos 50 mais 50, dividido por 2, aquela toda a fórmula que tinha. E que as reuniões de maio e a reunião de setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, essas duas reuniões elas foram para discutir, não teve unanimidade, e aí foi mantido o critério que tinha assinado na adesão do Landim da Libra, daquela assinatura. Então há essa discussão técnica e jurídica aí que está, e o que tem da liminar agora é porque o Flamengo entende que há lacunas nesse critério. Na primeira instância o Flamengo perdeu, 12 horas depois conseguiu a segunda instância, derrubou. E essa discussão sobre a asfixia, e aí é uma discussão extremamente técnica, né? É uma discussão que eu deixo mais para advogados, e eu vi duas opiniões já. Eu vi uma opinião no sentido de que o Flamengo tem que garantir o recebimento do seu dinheiro, e eu vi uma outra opinião, até o Andrei Kampf, de primeira aqui no UOL, ele disse que o Flamengo poderia, não precisaria pegar o dinheiro, bloquear o dinheiro agora, porque você tem um contrato de 5 bilhões para ser cumprido, né? E como é uma fatia de 30%, é uma vírgula dos 30%, não é nem os 30% inteiro, o Flamengo poderia discutir isso no juízo arbitral, que é o que está previsto no Estatuto da Libra, e depois reaver esse dinheiro, caso ganhe a liminar, caso ganhe o processo no final, dentro desses 5 bilhões que ainda vão ser distribuídos. É uma discussão extremamente técnica, né? Tem esses dois lados. Para receber o dinheiro futuramente, exato, né? Porque, ao invés de receber o que assim, já se a gente foi estivesse dividido. falando de um contrato que vai até dezembro e acaba, aí não tem discussão, né? Não tem como você ficar na dependência, porque aí a gente não pode confiar, aliás, é impossível confiar. Esse é um ponto do Flamengo, né? Eu não vou receber o dinheiro de volta que o clube já pegou e já está usando. Mas como é um contrato assinado até dezembro de 29, há os que defendem que essa liminar não precisava ter sido concedida pela segunda instância do Tribunal do Rio de Janeiro, justamente porque você ainda tem 4 bilhões para você discutir lá na frente. Então tem esses dois debates, né? O que tem muita gente também técnica da área achando estranha é a demora, e não estou nem dizendo para aceitar o pedido da Libra. O pedido da Libra para derrubar, porque o tribunal ele pode falar, não vamos aceitar o pedido, vai continuar bloqueado o dinheiro. Não há nem a resposta. E faz 8 dias já. Então, há gente que não está entendendo por que o Tribunal do Rio de Janeiro ainda não respondeu. Não é que eu estou dizendo que tem que conceder o pedido da Libra. Não, nem respondeu. Então tem esse debate, que aliás a expectativa era para que fosse até a sexta-feira da semana passada. A gente já virou a semana aqui e ainda não aconteceu essa resposta. Não poderia deixar de falar aqui, já que a gente colocou o Corinthians no debate esportivo do Palmeiras,
a insignificância do São Paulo nessa questão, né? Nessa questão da Libra. Casares era o líder, né? O presidente do São Paulo era o líder, aliás, eram os líderes, Landim e Casares. Quando começou esse imbróglio, quando começou o BAP olha, eu não vou, eu vou bloquear, eu estou tentando negociar e ninguém me atende e tal, várias vozes se levantaram contra o BAP, contra o Flamengo, vários clubes emitiram as suas notas, mas quem tomou a frente do embate foi a Leila. Se é do jeito certo, se é do jeito errado, com as palavras corretas, com as palavras certas. Então, assim, além do debate técnico, tem o debate político. E o São Paulo vai minguando. Aliás, a gestão Casares vai minguando. E é curioso que, além de perder qualquer tipo de relevância nesse debate, na questão esportiva, ele viveu há poucos dias a questão São Paulo e Palmeiras contra o time da Leila naquela circunstância. E também mostrou uma fraqueza ímpar, né, para dizer o mínimo. Então, o São Paulo, que não é tão forte como já foi, ele, no governo Casares, ele vai ficando nanico, né? E acho que essa é uma situação que a gente tem que colocar, porque na concepção da Libra ele tinha um papel importante, o presidente do São Paulo tinha um papel importante, e agora ele perde para todo mundo. Ele perde politicamente na Libra, ele perde esportivamente no campo, ele perde para a arbitragem, ele perde para o Conselho Deliberativo, ele perde para o torcedor. E a fórmula dele, sempre gostou de tanto estar na mídia, é ele desaparecer um pouco. E, pior, tirar o torcedor do estádio, porque é a nova fórmula dele, que é aumentar o preço dos ingressos para ir menos gente xingar ele no campo e tirar o São Paulo do estádio dele para ir jogar na Vila Belmiro. Esse é o status atual do São Paulo. Eu só preciso colocar, que de fato é insignificante no momento, mas por que se tornou insignificante o São Paulo, que é um dos maiores clubes do Brasil, tanto na briga política quanto na briga esportiva? Porque o presidente de São Paulo é fraco. Simples assim. Luísa, só um detalhe. Essa questão, essa sugestão, podemos chamar assim, de esperar para receber no final, todo respeito, ela não se aplica. Por uma razão muito simples. Vou dar só um exemplo. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um dinheiro a receber do Internacional. Isso é indiscutível. O Flamengo vendeu o jogador. O Inter não paga. O Inter não paga. O Rodrigo Matos contou outro dia aqui que ele, semana passada, a gente estava no programa, que ele foi num evento, estava lá o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, estava lá o vice-presidente do Flamengo, o Flávio Willemann. E falando de fair play financeiro e tal, paralelamente o Inter estaria recorrendo para postergar ainda mais o pagamento do Thiago Maia. Então vamos imaginar o seguinte: primeiro, você não sabe quanto que a corte arbitral vai definir esse imbróglio, indo até lá. Pode levar anos. Pode acabar o contrato e não ter definição, ou pode definir no último ano, onde o dinheiro, em sua grande maioria, já foi distribuído. E mesmo que se caracterize a dívida, você óbvio que vai correr o risco de aí são vários clubes, caso o Flamengo vencesse, né? A pendenga lá, a disputa, de ter que ficar cobrando e não receber, como não recebe do Inter, como o caso lá do Cuiabá, que caiu sem o Ranieri e o Corinthians não pagou. E agora foi autorizado pela CNRD a pagar parcelado. É desse ambiente que a gente está falando. Não estamos falando de pessoas ou de instituições que cumprem regularmente tudo que tem que ser. Não, eu devo, eu pago agora. Eu não contrato jogador, mas eu pago. Não, os caras contratam jogador e não pagam. Estamos falando de um futebol onde o Corinthians, horas antes do transfer ban, corre para inscrever o Vitinho, vai ter a porta fechada em horas, e inscreve o jogador, aumentando o quê? O custo da sua folha de pagamento. E tem um outro ponto que o Flamengo alega que é gravíssimo, que é entre a primeira e a segunda reuniões, aí, essas duas reuniões, quando é feita a convocação para a segunda reunião, o Flamengo alega que a Libra apresenta o seguinte tema para ser debatido: a mudança proposta pelo Flamengo. Não tem mudança, o documento está muito claro, os percentuais estão em branco. Então o Landim ensinou o quê? Percentuais em branco, então não tem definição. É impressionante que ele se discuta isso. Aquele pedaço do papel, o mais importante, não pode ser omitido, está lá, percentuais em branco. Tem que ver a folha inteira. A folha inteira está lá, percentuais em branco. Simples assim. Quem quiser, blog do Rodrigo Matos, acho que foi dia 1º de outubro, é só olhar lá, está lá inteirinho. Ô, Juca, é uma questão complexa, né? Envolvem aí questões técnicas. Não é complexa? Lulu, que envolve dinheiro, questões técnicas, jurídicas, narrativa, enfim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quero até fazer uma homenagem ao nosso decano José Trajano, porque José Trajano, mais sábio do que eu, nunca se meteu
se envolveu ou deu muita pelota para as coisas da cartolagem, embora, evidentemente, elas tenham importância e sejam fartamente responsáveis pela situação de penúria que o futebol brasileiro, com raríssimas exceções, vive, não é de hoje. Lembremos, existia o Clube dos 13, 5 anos antes da Premier League, em 87. Ali abriu-se a avenida para a formação de uma grande liga, de um grande campeonato brasileiro, com apoio do senhor José Bonifácio da TV Globo, que no ano seguinte, em 88, foi rompido por um acordo espúrio feito com a CBF, pelo comando do Clube dos 13. O Clube dos 13 virou, durante anos e anos e anos, mera agência intermediária de direitos de transmissão. Quando quis dar um passo adiante, com uma belíssima proposta formatada pelo então vice-presidente do São Paulo Futebol Clube, Ataíde Gil Guerreiro, o que fez o presidente do Corinthians, André Sanches? Implodiu o Clube dos 13. Disse que a Globo era uma máfia, mas era uma máfia que pagava. Aliás, o homem da Globo reaparece agora no Flamengo, o senhor Marcelo Campos Pinto. Homem banido, homem denunciado no FIFA-Gate. Está aí de novo. As mesmas figuras sempre reaparecem. Muito bem. Implode-se o Clube dos 13. Vira isto que virou. Quando se diz que temos 2 ligas no Brasil, é porque não temos nenhuma liga. E temos 2 agências de venda de direitos de transmissão, cada um defendendo os seus interesses, cada um voltado para o próprio umbigo. Óbvio. É óbvio que é assim que funciona. Sempre foi, vai continuar, e por isso nunca teremos uma liga de verdade. Nunca teremos uma Premier League. Porque também, na primeira divergência maior entre os co-irmãos, os sócios, os adversários, fica claro que eles são, na verdade, inimigos. Porque já vai para a justiça, já entra com liminar, já faz, já acontece, a justiça comum entra no jogo. Enfim, deste mato não sairá coelho, e cada um por si e Deus por todos. A pena é que Deus não existe, a gente só consegue ver o dedo de Deus lá em Teresópolis. Quer exemplo melhor, Juca, do que quando os jogadores se uniram e fizeram um baita manifesto contra o gramado sintético, os clubes se uniram e falaram... Achei que você ia falar do bom senso. Deixa pra... Não, bom senso. Tem tantos exemplos, mas do gramado é o mais recente, deixa pra né? depois, né? Os clubes se uniram, os jogadores se uniram, fizeram um manifesto e os clubes, mesmo os clubes que não têm gramado sintético, preferiram não votar. Então, assim, não, vamos discutir a placa aqui, vamos fazer uma união pra gente ter mais dinheiro de placa. Então... Trajano, Juca falou que você não gosta da cartolagem, mas é um assunto aí que está muito quente, né, nos últimos dias, e tem cara de que vai se estender, né? Como o Juca colocou, cada um pensando em seus interesses, parece que não vai ter um fim breve. Eu não gosto da cartolagem, eu acho que nenhum de nós aqui gosta muito também da cartolagem, não é especialidade minha. É que esses assuntos eu fico meio de fora, não entendo direito. Por isso, vou dar um exemplo agora. Sabe que me despertou muita curiosidade esse fim de semana? Eu vou registrar aqui. Eu sei que na Copa do Mundo próxima do ano que vem, até o time aqui da UOL tem chance de desclassificar, botar o Arnaldo aí de ser de zagueiro e tal, a gente numa repescagem, quem sabe. Mas o fato de algumas seleções que a gente nunca imaginou que poderiam ter chance por enquanto, de ir para uma Copa do Mundo, estão aí com a boca na botija. Albânia do Silvinho, que ganhou da Sérvia, fora de casa. Cabo Verde, que daqui a pouco joga e se ganhar, já está na Copa. E Ilhas Faro, que ganhou da República Tcheca. Incrível. Mas a Albânia já é outro papo, né? O Brasil está abaixo de Marrocos no cenário mundial de futebol. Marrocos, olha só, anotei aqui. Semifinal de Copa do Mundo, semifinal do Mundial Sub-20 e bronze na Olimpíada. É mole ou o que mais? E a gente fica aí, né?
dizendo que o futebol brasileiro tem técnico italiano, não sei o quê, mas na realidade do futebol, tem gente subindo e a gente descendo. Vamos falar disso, porque no futebol de seleções teve Memphis, hein? Memphis com a camisa da Holanda. Mas antes, Juca... Luísa, deixa eu compartilhar com vocês algo Claro. que fez. Eu e o Arnaldo quase caímos das cadeiras aqui. Pra mim que eu vou desistir. Está aqui no UOL, João Paulo Del Santo traz a seguinte informação. Globo é pressionada a ressuscitar a central do apito. Meu Deus, aí eu não aguento. Não dá. Eu acho que eu vou morrer de novo. Pelo amor de Deus. Pô, tem um remanescente, já é um problema. Imagina voltar a turma inteira. Eu desisto. Não. Eu gosto, eu quero deixar registrado que eu gosto. Por favor, Júlio, não diga isso. Mas sabe qual é o problema? Os caras acabaram com a central do apito, mas toda hora no meio do jogo fala, a gente ligou pro Paulo César aqui, o Paulo César não sei o quê, então não fizeram nenhum nem outro. Ali, ao vivo, mas continua... Assim, isso é muito grave, porque assim, evidentemente, Luísa. os jogos que são transmitidos só pelo pay-per-view, só pela Globo e tal, né? Você tem ali, meio que a palavra oficial. E existe uma coisa que eu acho que me incomoda profundamente. Semana passada isso aconteceu no jogo do Fluminense com o Mirassol Fluminense. O comentarista, ele é quase que intimidado a não dar opinião. O companheiro Érico Faria estava claramente... É tipo o VAR de São Paulo e Palmeiras, ele é intimidado, não pode... Ele estava claramente discordando da marcação absurda na anulação do gol do Fluminense. Aí entra a palavra do, aspas, especialista. E parece que é a palavra final. Isso, eu fico pensando, eu já falei o seguinte, essa ênfase que se dá a esses árbitros, ex-árbitros, eles deveriam mudar, Arnaldo, a chamada dos jogos. Por exemplo, domingo, fosse o Daronco árbitro. Domingo, no Maracanã, Anderson Daronco em Flamengo e Palmeiras. Isso, 4 da tarde. Auxiliar número 1, fulano de tal. Número 2, Beltrano. No VAR, Caio Maxi, não sei das quantas e tal. Né? E o Flamengo e o Palmeiras são coadjuvantes. Que ninguém liga a TV, o computador, o celular, compra ingresso para ver essa turma. Eles são coadjuvantes. Eles são colocados num patamar, assim, num protagonismo absurdo. E isso tem muita culpa da mídia, sabe? Tem muita culpa da mídia. Especialmente quem transmite e coloca esses ex-árbitros num patamar que eles não merecem. E quando fala em voltar à central do apito, quer dizer, significa que é o Paulo César Oliveira multiplicado por 10. Mas ninguém aguenta a tatu que resista, gente. Para, por favor. Olha, meu... Mauro tá errado. Não, Mauro tá errado. Esqueceu dos bandeirinhas, quer dizer, só falou do árbitro e do VAR, não introduziu os dois bandeirinhas e tem mais auxiliar 1, auxiliar 2. Não, tem o delegado da CBF, não. Sim, também, quarto árbitro. 6 mil, tá? E poderiam falar depois os nomes de todos os que ficam na cabine do VAR. Não, e também com as fotografias, como é uma escalação, certo? Do time. Isso. Então lá, estão os 13 caras, identificados e tal. Não todos sei eles. Ô, Juca! Nossa Senhora. Nessa, acho que aumentou a audiência aqui com esse anúncio. E chegamos, passamos de 6 mil likes, hein, Juca? 6.100 por enquanto. Devagar e sempre, Juca Kfouri. Muito bem. Chupa Danilo Lavieri. Que isso, Juca Kfouri? Tá ganhando muito Flamengo. E jogou de lateral esquerdo no Coringão, meu caro Vessone. Começou? Ele começa lá de garotinho, né? Como lateral esquerdo, mas pegou aquela coisa de ter caído para a Série B, o time numa transição maluca. Ele começa a jogar até a Série B pelo Corinthians, só que é liberado ali pro Coritiba e vai seguir depois, faz uma brilhante carreira. Também chama atenção ali o número baixo de de jogos do Cruzeiro. Como ele cai fora na Sul-Americana muito rápido, ele tem um número tranquilo ali de jogos, né? Numa temporada. Não vai nem a final do Mineiro. Isso. O Mineiro já tem menos datas. Então, né? É um número pequeno. Não era o Jardim no Mineiro, mas, sim. Enfim. A temporada é muito... Se comparar com o Bahia, né? É muito mais jogos do Bahia. Vamos falar do Mengão, então. Você participa mandando sua mensagem aqui para o G4, tá com essa hashtag lá no Twitter, o X, né? O antigo Twitter, mandando a sua pergunta, seu comentário e também, claro, no chat do YouTube. O Flamengo já discute a renovação do Felipe Luiz, o contrato se encerra no fim do ano, mas já estão as partes conversando. A informação é de que o Felipe Luiz já apresentou via seus empresários o que ele quer. Enquanto isso, se prepara para o duelo contra o Botafogo, que agora na quarta-feira, um clássico. Esse jogo vai ser no Newton Santos. O grande desafio do Felipe Luiz é recuperar o desempenho em campo, né? Que deu uma... Não é momento, deu uma oscilada, né? Não é momento de falar do contrato. Não, nem de oscilar, nem de falar do contrato? Não, claro que não. É justamente o olho do furacão pro Flamengo. As 2 semanas mais importantes do Felipe Luiz desde que ele se tornou técnico do Flamengo. Então, calma um pouco.
congela aí a pauta e depois volta à tona. Né? Mas nem a diretoria falar com os empresários? Sabe a impressão Conversa lá no escritório. Parece que estão fazendo questão de divulgar isso, que eu acho um erro estratégico gigante. Mas sabe a impressão que eu tenho? É que esse lance agora recente do Fenerbahçe, que ele confirma, ficou muito mais da negativa dele, do profissional, do que de segurança do clube. E aí o clube pensou, caramba, se esse cara vai, multa baixa, tudo baixo, eu preciso resolver isso logo. Se veio o Fenerbahçe, vem o próximo. E eu acho que o clube se assustou e partiu para tentar conversar. Não é melhor resolver depois do jogo do Racing? É bem melhor. Faltam 2 meses para abrir a janela, gente. Eu acho completamente fora de propósito. Ou já teria que ter renovado bem antes, na virada, antes do mata-mata. Na virada do ano, talvez. Pós-mundial, sei lá. Foi o título da Copa do Brasil. Pois é. Ou agora, no meio do ano, depois do Mundial, por exemplo. Né? Mas agora, e acho que ele tem, nessa semana, nesse jogo específico, uma grande responsabilidade. Ele não perdeu nenhum jogador para a data FIFA, que até agora a gente não entendeu. Tá com o elenco inteiro à disposição. O Mancini falou, Palmeiras daqui a pouco pode voltar o Paulinho, mas não todo para treinar, né, e recuperar. Tá todo mundo à disposição. Cansado. E o time deu uma degringolada. E ele tem uma missão de recuperar, porque agora tem 3 jogos no Rio que meio que balizam a temporada dele até o final do ano. Aliás, só uma adenda aqui. O time inteiro ficou no Rio. Alguns jogadores teve folga normal, data FIFA. Todos os clubes deram folga. E aí alguns jogadores foram assistir o UFC, tá? A torcida, meu Deus, olha os caras. Uma segurada, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara teve folga, o cara não perdeu o treino, ele tava no dia de folga dele, à noite, quis ver um UFC. O torcedor meio que pegou pilha aí na rede social. Mas você vê como é, né? Pelo amor de Deus. Você vê como é que é, né? A perda da liderança. A questão, a pressão de... Aí todo mundo fica lá de binóculo. Tem folga em toda a folga, às vezes até o clube dá uma a mais, que é para sequência muito difícil, muita viagem e tal, para o cara poder... Cara, pelo amor de Deus. E outra, isso é CLT. Agora, esse na CLT, eles precisam folgar, eles têm as folgas mínimas numa semana, porque todos eles são CLT. Então, se você não... Depois o cara entra com um processo e tal, você perde um dinheiraço. Então, é até básico. As pessoas se esquecem, tem um negócio muito importante, que é a questão da saúde mental. Também. Pra você estar bem, você tem que ver a tua família, ficar um pouquinho com o teu filho, tal, com a mãe, com o pai. É isso que você está criticando, né? Essa é uma... Claro, essa estão folgando, ganham não sei quantos milhões e estão 3 dias de folga. Isso aí, a selvageria é brutal. Isso é fruto da ignorância. Agora... Eu quero me atentar ao seguinte, esse é o pior momento do Felipe Luiz comandando o Flamengo. E agora é a hora dele que ele tem que mostrar a que veio, né? Ele é excelente, eu tenho a certeza de que ele será um treinador de ponta, não só no Brasil, como fora. Ele tem essa perspectiva, porque como jogador esteve muito tempo fora, tem muitos contatos fora. Muita gente conhece muito o Felipe Luiz lá e ele aprendeu muito com o trabalho que teve. Mas agora é hora do Flamengo mostrar algo diferente, porque não tem desculpa de desgaste. Não teve nenhum jogador convocado para a data FIFA, né, para seleções. Ele tem todo mundo nas mãos. A folga merecida, o descanso, a recuperação física para entrar no momento mais difícil da temporada, que é do Palmeiras e é do Flamengo também. Tirando o confronto direto, tem o Racing, tem Libertadores, né? Então, agora é a hora do Felipe Luiz mostrar que ele pode decidir o que é melhor para o time. O que é melhor para o time? São as convicções dele, né? Ou aquilo que o campo está mostrando? São questões, porque lá no Mundial, ele disse o seguinte, nós vamos jogar contra o Bayern de Munique do nosso jeito. Não é possível. Muitas vezes o treinador precisa entender que o adversário é diferente, jogar de forma diferente. Não estou falando sobre isso com relação ao Botafogo. Estou falando com aquilo que o Felipe Luiz mostrou até aqui, né? Então, essa questão do Pedro, a questão do Samuel Lino, que não está jogando bem já há algum tempo. Já há alguns jogos que ele não vem bem, né?
Quanto que ele custou, Vessa? Você que gosta de 22. números. 22 do quê? Euros. Pois é. Então teria que estar, em tese, decidindo os jogos para o Flamengo, né? E não está. Então tem algumas questões que a gente vai ter que ver quarta-feira à noite no jogo contra o Botafogo, se o Felipe Luiz vai conseguir fazer a coisa caminhar. E outra coisa, o Arnaldo tem toda a razão neste aspecto. Discutir renovação de contrato agora é uma aberração. É um tiro no pé. Porque se o time empatar com o Botafogo, o que é que vamos ter? Tá aí, não quer ficar, dinheiro, discutindo dinheiro. Sabe como é, né? Não é hora, de fato, não é hora de discutir publicamente essas questões. Quer discutir? Ok, faça isso. Nós estamos em outubro, faltam 2 meses para acabar a temporada. Acho até que é o momento ideal para falar sobre isso, mas não para deixar divulgar, não para ficar essa coisa. O Flamengo já sabe o que o Felipe Luiz quer ganhar, o Felipe Luiz já sabe o que o Flamengo vai pagar. Não é hora, cara. Isso cria um ambiente assim, cara, perigoso. Perigoso. Ou então deixa para conversar depois. Se é tão difícil segurar aí, também acho. Porque a informação vaza, beleza, então deixa para depois. Ou o Flamengo vem a público agora, a gente sabe o que o Felipe Luiz quer, o Felipe Luiz sabe o que nós queremos, esse assunto está encerrado. Vamos discutir quando acabar a temporada. Entendeu? O Pulgar está quase à disposição para voltar. Não sei se para esse jogo diante do Botafogo ou para o confronto diante do Palmeiras. É um jogador que pode representar uma mudança, se o Felipe Luiz quiser, mais pegada de marcação. Afinal de contas, ele tem 2 jogadores mais veteranos, ali, muito técnicos, né? Saúl e Jorginho. Mas o Pulgar é um volantão mais cão de guarda. Então, eu acho que ajuda bastante, ainda mais em algumas situações em que o Flamengo vai precisar marcar mais, como, por exemplo, no jogo da Argentina, na fase anterior, contra o Estudiantes, como o Flamengo sofreu com isso, né? A minha dúvida é diferente do Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras até involuntariamente está fazendo um revezamento e tem jogadores mais jovens que poderão, por exemplo, suportar, se for o caso. Por exemplo, Vitor Roque, ele vai jogar contra o Bragantino, ele volta. Vai jogar contra o Flamengo e vai jogar contra a LDU na altitude. O Jorginho, ele vai jogar contra o Botafogo no sintético, contra o Palmeiras e contra o Racing. Aguenta? Não sei. Saúl. Pesado. Então, eu acho que algumas situações ele vai precisar mexer, o Felipe, né? Os 2 zagueiros. Ele vai ter que... Então, essa semana é muito importante também para... são 3 jogos no Rio de Janeiro, mas cada jogo tem uma conotação, cada jogo é um aspecto, e acho que o elenco do Flamengo também vai ser desafiado nesse aspecto, no aspecto da saúde, né? Para suportar a coisa que não vai parar mais, na verdade, né? A outra data FIFA, lá na frente, já vai estar resolvido a situação da Libertadores, se eles vão estar na final ou não, Palmeiras e Flamengo, e possivelmente o Campeonato Brasileiro. Então, o Pulgar ajuda. Ele não joga desde o Mundial, né? Na Copa do Mundo de Clubes, quando ele teve a fratura. E acho que ele, em determinadas partidas, determinadas circunstâncias, porque o que está acontecendo? Quando não joga um dos 2, os outros 2 volantes mais marcadores, eles não têm o apreço do Maracanã. Nem o Everton, menino, nem o Alan. Então o cara já entra com aquele... Aí muitas vezes ele usa o De La Cruz como segundo volante. Aí fica uma peneira. Então eu acho que o Pulgar pode ajudar bastante nessa sequência.